Capítulo 1. Contexto histórico: Jacó, Israel e os patriarcas. Antes de mergulharmos na trajetória extraordinária de José, é essencial compreender o contexto histórico e familiar em que ele nasceu. José não surge como um personagem isolado, mas como o herdeiro de uma longa promessa feita por Deus a Abraão, perpetuada em Isaque e consolidada em Jacó, o patriarca que receberia o nome de Israel. O cenário do mundo antigo. Estamos no Oriente Médio, aproximadamente no segundo milênio antes de Cristo. Era um período em que o Egito já despontava como uma das maiores potências mundiais, com sua agricultura baseada nas cheias do Nilo, uma burocracia organizada e faraós que eram considerados deuses vivos. Ao norte, a região de Canaã era habitada por tribos nômades e povos citadinos. Essa terra era disputada, cortada por rotas comerciais que ligavam o Egito à Mesopotâmia. É nesse cenário que os patriarcas viveram. Homens que não possuíam reinos ou exércitos, mas que carregavam uma promessa divina, a de que suas descendências seriam numerosas e que herdariam uma terra específica, Canaã, como propriedade eterna. Antes de continuarmos nessa jornada, quero te convidar a participar ativamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva agora no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são nesse momento. Esse tipo de interação fortalece nossa comunidade e ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Vamos continuar. Abraão, o início da promessa. Tudo começa com Abraão, chamado por Deus a deixar Ur dos Caldeus, uma das cidades mais sofisticadas de sua época. Deus lhe promete que faria dele uma grande nação. A fé de Abraão seria testada muitas vezes, mas sua obediência abriria caminho para toda a narrativa bíblica que viria depois. Do casamento de Abraão com Sara, nasce Isaque, o filho da promessa. Esse mesmo Isaque seria pai de Esaú e Jacó, gêmeos que já no ventre brigavam pela primogenitura. Jacó, o patriarca de Israel. Jacó, cujo nome significa suplantador, conquistou a bênção da primogenitura que originalmente pertencia a Esaú. Após um período de fuga e exílio, Jacó retorna e reconcilia-se com seu irmão. É então que ele recebe um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Jacó torna-se pai de 12 filhos, cada um deles destinado a formar uma das 12 tribos de Israel. É dentro desse clã que nascerá José, o 11º filho, primeiro de Raquel, a esposa mais amada de Jacó. As 4 esposas de Jacó e o conflito familiar. Jacó teve filhos com 4 mulheres. Lia, sua primeira esposa, com quem teve 6 filhos. Raquel, a amada, mãe de José e Benjamim. Bila e Zilpa, servas dadas como concubinas, que também lhe deram filhos. Esse arranjo familiar, marcado por favoritismos e rivalidades, gerou uma casa cheia de tensões. Lia sempre buscava o amor de Jacó, enquanto Raquel tinha sua afeição, mas demorou a gerar filhos. Esse cenário de rivalidade entre mães refletiu-se na vida dos filhos. É importante entender isso, pois o ódio dos irmãos contra José não surge de forma isolada. Ele é fruto de um ambiente familiar complicado, onde inveja, ciúmes e disputas pela primazia estavam sempre presentes. O livro de Jazar e detalhes adicionais. O livro de Jazar, considerado um registro paralelo e complementar às Escrituras, nos oferece alguns detalhes interessantes sobre a vida patriarcal. De acordo com Jazar, a rivalidade entre os filhos de Jacó era acentuada desde a juventude. José, sendo o primogênito de Raquel, era naturalmente visto com desconfiança pelos demais irmãos, que temiam que ele se tornasse o herdeiro preferido. Além disso, Jazar descreve que Jacó educava seus filhos com rigor, ensinando-lhes tanto o trabalho no campo quanto os caminhos da fé em Deus.
José, no entanto, demonstrava uma inteligência e uma sensibilidade espiritual acima da média, o que chamava a atenção de seu pai e aumentava ainda mais a hostilidade dos irmãos. A Bíblia relata que Jacó amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice. Esse amor se manifestou de forma visível quando Jacó presenteou José com uma túnica longa e colorida, símbolo de distinção e honra. No mundo antigo, roupas longas e ornamentadas eram usadas apenas por pessoas de posição nobre ou de liderança. Assim, mesmo sendo ainda jovem, José já carregava em seu vestuário um sinal de liderança futura. Esse ato de favoritismo se tornaria uma das chaves para a revolta de seus irmãos. A preparação para os sonhos. Toda essa introdução nos prepara para o momento decisivo que virá: os sonhos proféticos de José. Esses sonhos não seriam simples ilusões de um jovem sonhador, mas mensagens divinas que antecipavam o destino não apenas de José, mas de toda a sua família e, em última instância, de toda a nação de Israel. José é, portanto, fruto de uma linhagem marcada por promessas, conflitos e escolhas difíceis. Sua vida será um espelho da providência divina, mostrando como Deus transforma tragédias em instrumentos de salvação. Capítulo 2. José, o filho amado e os sonhos proféticos. José nasceu em um contexto especial. Ele não era apenas mais um dos 12 filhos de Jacó, mas o primeiro filho de Raquel, a mulher que Jacó verdadeiramente amava. Por anos, Raquel havia sido estéril, enquanto Lia, sua irmã, lhe dera vários filhos. Essa condição gerava tristeza e frustração, e também rivalidade entre as esposas. Quando finalmente Raquel concebeu, José foi recebido como um filho da promessa, um presente de Deus, após longos anos de espera. Jacó, já idoso, via nele não apenas um filho, mas um símbolo da fidelidade de Deus à sua vida. Isso explicaria mais tarde o favoritismo evidente que nutria por ele. Segundo o livro de Jazar, o nascimento de José trouxe grande alegria à casa de Jacó, mas também despertou inveja e ressentimento nos irmãos mais velhos, que percebiam o afeto especial do pai pelo menino. A túnica colorida, símbolo de distinção. Quando José já era adolescente, Jacó lhe deu uma túnica especial de muitas cores que o destacava dos demais. Essa vestimenta não era apenas um presente comum, mas um símbolo de honra, posição e predileção. Na cultura antiga, roupas coloridas eram artigos de luxo, geralmente reservados para pessoas de alta posição social. Ao entregar essa túnica a José, Jacó estava implicitamente colocando-o em um patamar diferente dos irmãos, quase como se fosse o herdeiro principal, ainda que não fosse o primogênito. O livro de Jazar relata que os irmãos sentiram-se profundamente humilhados com esse gesto. Eles viam na túnica não apenas o amor do pai, mas uma declaração pública de que José seria preferido para liderar no futuro. Esse detalhe intensificou o ódio contra ele, fazendo crescer uma rivalidade que se tornaria fatal. Os sonhos de José, revelações divinas. José não era apenas o filho amado, mas também um jovem dotado de dons espirituais. Ainda muito novo, começou a ter sonhos proféticos que revelavam um destino grandioso. No primeiro sonho, ele contou que estava no campo, atando feixes de trigo com seus irmãos. De repente, o feixe de José se erguia e permanecia de pé, enquanto os feixes de seus irmãos se inclinavam diante dele. Esse sonho era uma clara metáfora de liderança e submissão, algo inconcebível para os irmãos mais velhos. Eles zombaram de José, perguntando: acaso reinarás sobre nós? Será que nos governarás? O segundo sonho foi ainda mais ousado. José relatou que via o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Dessa vez, até Jacó ficou intrigado. O sol representava o próprio pai, a lua simbolizava Raquel e as 11 estrelas, os irmãos.
O sonho indicava que toda a família, em algum momento, se submeteria a ele. Na narrativa bíblica, Jacó repreendeu José na frente dos irmãos, mas, em seu íntimo, guardou as palavras no coração, refletindo sobre o que aquilo poderia significar. Os sonhos não eram simples devaneios juvenis. Eles revelavam o plano divino para José, torná-lo um líder destinado a salvar sua família e exercer autoridade em terras estrangeiras. No mundo antigo, sonhos eram considerados mensagens diretas dos deuses ou do próprio Deus. O fato de José ter 2 sonhos semelhantes reforçava sua veracidade, algo que se confirmaria anos depois, quando ele mesmo interpretaria os sonhos de Faraó no Egito. Os irmãos, entretanto, não viam dessa forma. Para eles, os sonhos de José eram apenas expressão de orgulho e arrogância. O livro de Jazar descreve que os irmãos chegaram a se reunir em segredo para discutir como poderiam calar José, considerando-o uma ameaça à unidade e à hierarquia da família. O livro de Jazar, detalhes do conflito. Enquanto a Bíblia relata resumidamente o ódio dos irmãos, o livro de Jazar aprofunda a tensão. Ele descreve que José, além de relatar seus sonhos, costumava levar a Jacó relatos sobre o mau comportamento de seus irmãos nos campos, como práticas violentas ou desobediência. Isso aumentava ainda mais o ressentimento, pois eles o viam como um delator e agora como alguém que se dizia escolhido por Deus para governar sobre todos. O livro de Jazar também detalha que os irmãos frequentemente zombavam de José, imitando seus sonhos e dizendo que jamais se curvariam a ele. O ódio, porém, não era apenas ciúmes. Era também o medo de que a visão realmente se cumprisse, pois os sonhos, naquela cultura, tinham peso profético. Conclusão do capítulo. O favoritismo de Jacó, a túnica colorida e os sonhos proféticos foram os elementos que consolidaram a imagem de José como alguém separado para um destino maior. Porém, esses mesmos fatores se tornaram a fonte do ódio e da inveja dos irmãos. Assim, vemos o cenário se preparar para a grande virada, a conspiração contra ele. Mas antes disso, José ainda terá momentos que revelam tanto sua inocência juvenil quanto sua ligação especial com o Deus de seus pais. Capítulo 3. O ódio dos irmãos e a decisão de traí-lo. José já havia conquistado um lugar de destaque no coração de seu pai Jacó. Sua túnica colorida, símbolo de honra e favoritismo, era motivo constante de ressentimento entre os irmãos. Mas o verdadeiro estopim vinha dos sonhos proféticos. José havia declarado diante deles que todos um dia se curvariam perante ele. O livro de Jazar amplia essa tensão ao mostrar que os irmãos comentavam entre si que José não apenas sonhava, mas também os acusava diante do pai quando faziam algo errado. Ele era visto como um espião interno, alguém que relatava a Jacó os erros e falhas dos outros filhos. Isso aumentava a raiva e reforçava a ideia de que José representava uma ameaça para a posição deles dentro da família. Com o passar dos dias, o ciúme se transformou em ódio e o ódio em desejo de vingança. A missão de José. Certo dia, Jacó pediu a José que fosse até Siquém, onde os irmãos estavam cuidando dos rebanhos. A confiança de Jacó era evidente. Ele via José como obediente, responsável e leal. José aceitou a missão sem questionar, e esse ato simples se tornaria o gatilho para a conspiração. O livro de Jazar acrescenta que Jacó tinha receios quanto ao comportamento dos filhos mais velhos e por isso frequentemente enviava José para observar e depois lhe trazer notícias. Esse hábito reforçou o ressentimento dos irmãos. Para eles, José não era apenas o filho favorito, mas também um delator. Quando José chegou a Siquém, não encontrou os irmãos. Um homem lhe disse que eles haviam partido para Dotã. O texto bíblico descreve esse encontro como quase providencial.
como se forças maiores estivessem conduzindo José exatamente para o lugar onde a conspiração o aguardava. A conspiração para matá-lo. De longe, os irmãos viram José se aproximar. Sua túnica colorida o denunciava antes mesmo que chegasse perto. Foi nesse momento que o ódio acumulado explodiu em palavras. Eles disseram: "Eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos que uma fera o devorou, e veremos o que será dos seus sonhos." Gênesis 37, 19 e 20. O livro de Jazar descreve esse momento com mais detalhes. Alguns irmãos sugeriam matá-lo de imediato, outros defendiam torturá-lo primeiro, como vingança pelos sonhos e pela arrogância que diziam ver nele. O ódio era tão grande que já não viam José como irmão, mas como inimigo. Esse momento marca a primeira grande decisão contra a vida de José. O plano de assassinato nasceu ali, em Dotã, alimentado pelo ciúme e pela inveja. A intervenção de Rúben. No entanto, havia uma voz dissonante entre os irmãos. Rúben, o primogênito. Ele sabia da gravidade da situação. Como filho mais velho, tinha certa responsabilidade moral perante Jacó. Rúben tentou conter a fúria dos irmãos e disse: "Não derramemos sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele." Gênesis 37, 22. O livro de Jazar explica que Rúben tinha um plano secreto: voltar mais tarde, quando os irmãos estivessem distraídos, e resgatar José para devolvê-lo ao pai. Seu objetivo era ganhar o favor de Jacó e, ao mesmo tempo, evitar um crime contra o próprio sangue. Assim, o primeiro plano, matar José, foi substituído pela decisão de jogá-lo em uma cisterna vazia. O peso do ódio no coração. Os irmãos, tomados pelo ódio, não perceberam que estavam sendo instrumentos de algo muito maior. O ódio deles não nasceu de um dia para o outro. Foi alimentado por pequenos gestos, comparações, rivalidades e invejas. O livro de Jazar enfatiza que José implorava aos irmãos, lembrando-os de que eram do mesmo sangue e filhos do mesmo pai. Mas os corações endurecidos não o ouviram. O ciúme havia falado mais alto do que a fraternidade. Conclusão do capítulo. Este capítulo encerra-se com a imagem dramática do plano sendo definido. Os irmãos, dominados pelo ciúme, já não falavam de paz, mas de traição. Rúben, dividido entre a lealdade ao pai e a pressão dos irmãos, conseguiu apenas adiar o pior. José, inocente, caminhava rumo ao maior sofrimento de sua vida, sem imaginar o destino que o aguardava. Esse episódio revela como o ódio pode transformar irmãos em inimigos, e como até uma conspiração humana pode se encaixar no propósito divino. Capítulo 4. O poço e a venda para os ismaelitas. Após a conspiração dos irmãos, José finalmente chegou até eles em Dotã. Em vez de receber acolhimento fraternal, foi surpreendido pela violência. Os irmãos, tomados pelo ódio, arrancaram-lhe a túnica colorida, símbolo do favoritismo do pai e da inveja deles. A Bíblia relata que José foi jogado em uma cisterna vazia, sem água. Gênesis 37, 24. O ato tinha dupla intenção: livrar-se deles sem derramar sangue e, ao mesmo tempo, satisfazer o ódio que nutriram durante anos. O livro de Jazar descreve que José clamou por misericórdia, chorou e suplicou aos irmãos, lembrando-lhes que eram carne do mesmo sangue. Ele pediu que pensassem em seu pai Jacó, em Raquel, sua mãe já falecida, e em Deus, que observava todas as ações. Mas as súplicas foram ignoradas, e seus irmãos sentaram-se para comer pão como se nada tivesse acontecido. Judá sugere vendê-lo. Enquanto José estava preso na cisterna, surgiu outra discussão. O ódio não havia se apaziguado, mas também não havia acordo entre os irmãos sobre o que fazer. Foi então que Judá, o quarto filho de Jacó, apresentou uma proposta diferente.
Que proveito haverá em matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. Gênesis 37, 26, 27. A sugestão de Judá tinha um raciocínio prático. Se José fosse morto, nada se ganharia além de culpa. Mas se fosse vendido, além de livrarem-se dele, ainda obteriam algum lucro. Era uma lógica fria que reduzia a vida de um irmão a simples moeda de troca. O livro de Jazar acrescenta que Judá usou a oportunidade para convencer os demais de que vender José também traria menos risco de vingança de Deus. Eles poderiam, assim, lavar as mãos da responsabilidade direta por sua morte. A caravana de ismaelitas rumo ao Egito. No horizonte, uma caravana se aproximava. Eram ismaelitas e medianitas, comerciantes que viajavam de Gileade em direção ao Egito, levando especiarias, bálsamos e mirra. Essas caravanas eram comuns, pois o Egito era um grande centro comercial da região. O momento parece quase providencial. No exato instante em que os irmãos buscavam uma solução, surgia uma oportunidade. Para eles, era como se o destino conspirasse a favor de sua decisão. Para Deus, era o início de um plano maior. O livro de Jazar descreve que a caravana tinha muitos camelos e escravos, e que os irmãos de José negociaram longamente com os mercadores antes de chegarem a um acordo. José foi retirado da cisterna e entregue aos estrangeiros. A venda por 20 moedas de prata. A transação foi concluída. José foi vendido por 20 moedas de prata. Gênesis 37, 28. Esse valor equivalia ao preço comum de um escravo jovem na época. O livro de Jazar acrescenta detalhes dramáticos. José chorava e implorava enquanto era levado pelos mercadores, pedindo que seus irmãos não o entregassem a estranhos. Mas eles permaneceram impassíveis, e alguns chegaram a zombar dele, dizendo que agora veriam o que aconteceria com seus sonhos. Assim, José, o filho amado de Jacó, foi levado amarrado com correntes, caminhando em meio aos camelos da caravana rumo ao Egito. O livro de Jazar. Descrições adicionais da jornada. Segundo o livro de Jazar, a jornada até o Egito foi longa e dolorosa para José. Ele foi levado junto a outros escravos e constantemente lembrava de sua terra natal e de seu pai. Enquanto caminhava, orava em silêncio, pedindo que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não o abandonasse. Os mercadores tratavam-no como mercadoria, mas havia algo diferente em José. Sua aparência nobre e suas maneiras chamavam a atenção até mesmo dos estrangeiros, que percebiam nele algo distinto de um simples escravo. Conclusão do capítulo. Este capítulo marca a virada definitiva na vida de José. Dos braços de seu pai para a cisterna, da cisterna para as mãos de estrangeiros, de filho amado para escravo vendido. Para os irmãos, a questão parecia resolvida. Mas nos bastidores da história começava a se desenhar um plano divino muito maior. O caminho de José para o Egito não era apenas tragédia, mas parte do propósito de Deus para salvar muitas vidas. Capítulo 5. O sofrimento de Jacó e a mentira do sangue. Após vender José aos mercadores ismaelitas, os irmãos precisavam elaborar um plano para justificar sua ausência ao pai. Não podiam simplesmente dizer que o tinham vendido. Foi então que decidiram usar a própria túnica colorida, símbolo do favoritismo de Jacó, como prova de uma falsa tragédia. Mataram um cabrito, mergulharam a túnica no sangue e a levaram ao pai, dizendo: "Achamos isto, conhece agora se esta é a túnica de teu filho ou não." Gênesis 37, 32. A crueldade da cena está em sua frieza. Em vez de demonstrar compaixão, eles colocaram Jacó diante da evidência ensanguentada para que ele mesmo tirasse suas conclusões.
O livro de Jazar acrescenta que Simeão foi quem sugeriu o sangue do cabrito e que a túnica foi entregue a Jacó de maneira planejada para aumentar o impacto emocional. O plano era que o próprio pai acreditasse que José havia sido devorado por animais selvagens. O luto profundo de Jacó. Ao ver a túnica manchada de sangue, Jacó reconheceu imediatamente que era a de José. Então rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e lamentou profundamente. Gênesis relata: e Jacó chorou a seu filho muitos dias. Gênesis 37:34. Jacó recusava qualquer consolo. Nenhum de seus filhos ou filhas conseguia acalmá-lo. Ele repetia que desceria à sepultura chorando por José. O impacto psicológico foi devastador. Jacó havia perdido a esposa amada, Raquel, anos antes, e agora sentia que também havia perdido o filho dela, seu primogênito com ela. O livro de Jazar descreve o luto com mais detalhes. Jacó se jogava ao chão, batia no peito, chorava em voz alta e passava dias sem comer. Ele dizia que sua vida não tinha mais sentido sem José. O sofrimento de Jacó se espalhou pela casa de Israel. Seus servos, suas filhas e até seus netos sentiram a dor do patriarca. A tristeza dele se transformou em um ambiente pesado dentro da família. Enquanto isso, os irmãos, mesmo fingindo consolar o pai, carregavam dentro de si o peso da mentira. O livro de Jazar menciona que, em segredo, alguns dos irmãos começaram a sentir remorso, mas temiam confessar. Outros, porém, endureceram seus corações, justificando que era melhor assim para livrar-se da ameaça dos sonhos de José. O livro de Jazar. Como as tribos reagiram à dor do pai. O livro de Jazar também registra que cada tribo reagiu de maneira diferente. Rúben, que já havia tentado salvar José, ficou em desespero, arrependido de não ter conseguido resgatá-lo a tempo. Judá, autor da ideia da venda, também começou a sentir o peso da culpa, especialmente ao ver o pai consumido pela dor. Os demais irmãos se dividiram entre o silêncio pesado e a frieza diante da tragédia. Jazar descreve ainda que Isaque, o avô de José, também chorou quando soube da notícia, mesmo em sua velhice, demonstrando a dimensão da dor que atingiu toda a família. Conclusão do capítulo. Este capítulo mostra que a traição dos irmãos não destruiu apenas José, mas também feriu profundamente Jacó, trazendo um luto que o acompanharia por muitos anos. O sangue na túnica foi mais que uma mentira. Foi uma ferida aberta na alma de Israel. O silêncio e a mentira corroíam os irmãos por dentro, enquanto Deus, em sua providência, seguia conduzindo José para um destino que nenhum deles poderia imaginar. Capítulo 6. José na casa de Potifar. José, o jovem hebreu vendido por seus próprios irmãos, foi levado acorrentado rumo ao Egito, a potência mais brilhante e temida do mundo antigo. O Egito era famoso por sua organização social, sua riqueza agrícola sustentada pelo Nilo e seu esplendor arquitetônico. O país possuía um sistema hierárquico rígido, com o faraó no topo como figura divina, seguido pelos nobres, sacerdotes, militares e escribas. A chegada de José a esse novo ambiente marca uma transição decisiva na narrativa. Ele sai da vida pastoral e tribal de Canaã e é lançado em uma civilização sofisticada, cheia de deuses estrangeiros, templos monumentais e uma burocracia avançada. O contraste é imenso. De filho favorito em uma tenda, ele se torna agora apenas mais um escravo em um mercado estrangeiro. O livro de Gênesis nos conta que José foi comprado por Potifar, um dos oficiais de Faraó, descrito como capitão da guarda. Esse título provavelmente se referia a um cargo de alta confiança, ligado à segurança pessoal do rei, ou até mesmo chefe da guarda de elite. Potifar, portanto, não era um homem qualquer, mas sim uma autoridade poderosa dentro da corte egípcia. Segundo o livro de Jazar,
A venda de José não foi imediata. A obra relata que José foi levado a várias praças de mercado antes de chegar à casa de Potifar, e que sua aparência chamava a atenção, pois era jovem, belo e de porte nobre. Comerciantes discutiam sobre seu valor, e a cada negociação José se tornava mais caro, até que Potifar, reconhecendo nele algo de especial, decidiu comprá-lo. José prospera pela bênção de Deus. Apesar de estar longe de casa, em terras estranhas, José não estava sozinho. Gênesis destaca: o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia prosperava. Gênesis 39:2. Na casa de Potifar, José começou executando as tarefas comuns de um escravo. Mas sua dedicação, inteligência e habilidade logo o destacaram. O livro de Jazar relata que ele tinha grande capacidade de organização e logo foi encarregado de tarefas administrativas, supervisionando outros servos e até ajudando na contabilidade da casa. Potifar percebeu que tudo o que José tocava dava certo. Seus campos rendiam mais, sua casa era melhor administrada e até seus negócios pareciam prosperar. Assim, ele gradualmente confiou em José, até o ponto de colocá-lo como administrador de todos os seus bens. Esse crescimento meteórico dentro da casa de Potifar mostra uma característica central da vida de José. Mesmo em meio às injustiças, ele se mantinha fiel, trabalhava com excelência e, por isso, atraía o favor de Deus. O trabalho e a inteligência de José, segundo o livro de Jazar. O livro de Jazar oferece detalhes adicionais que enriquecem essa parte da narrativa. Ele descreve José como alguém que não apenas obedecia, mas inovava. Ele reorganizava as tarefas domésticas, encontrava maneiras de economizar recursos e sugeria melhorias nas plantações. Há menção, inclusive, de que os servos egípcios, inicialmente invejosos, passaram a respeitá-lo, reconhecendo nele não apenas a bênção dos deuses, como eles interpretavam, mas também uma habilidade natural de liderança. O texto de Jazar sugere que Potifar começou a confiar tanto em José que raramente revisava suas ordens. Era como se José fosse os olhos e ouvidos de Potifar em sua própria casa. O significado espiritual desse momento. Este capítulo da vida de José mostra algo fundamental. Mesmo quando tudo parecia perdido, vendido como escravo, longe da família, sem perspectivas, ele prosperava porque permanecia fiel e mantinha sua integridade. O Egito representava o exílio, mas também a escola onde José seria preparado para algo muito maior. A experiência na casa de Potifar ensinava-lhe a administrar bens, lidar com pessoas, resolver conflitos e agir com sabedoria. Todas habilidades que seriam essenciais quando ele chegasse à posição de governar todo o Egito. Conclusão do capítulo. Assim, José, que havia sido desprezado pelos irmãos e vendido como mercadoria, agora florescia na casa de um oficial de Faraó. Ainda que em condição de escravo, ele demonstrava ser muito mais que isso, um homem destinado a grandes feitos. O livro de Jazar reforça a imagem de José como alguém que conquistava corações e mentes não pela força, mas pela sabedoria e pela graça que o acompanhavam. O Deus de seus pais não o havia abandonado, mas estava silenciosamente preparando o terreno para o próximo capítulo de sua história. Um capítulo em que a fidelidade de José seria testada de maneira ainda mais intensa. Capítulo 7. A tentação da mulher de Potifar. O texto bíblico é categórico ao descrever José. José era formoso de porte e de aparência. Gênesis 39:6. Essa descrição é rara nas Escrituras, o que mostra como sua beleza era marcante. O livro de Jazar amplia essa visão, relatando que José herdara de Raquel, sua mãe, não apenas a beleza física, mas também um carisma natural. Era alto, bem proporcionado, de traços delicados, mas fortes, e chamava a atenção de todos.
Escravos e nobres notavam sua presença, e até mesmo nas ruas do Egito, seu rosto se destacava entre a multidão. Essa beleza incomum é o pano de fundo para o conflito que se inicia. As investidas da esposa de Potifar. Na casa de Potifar, José administrava todos os bens e tinha livre acesso a todos os ambientes. Isso o colocava constantemente em contato com a esposa do seu senhor. O Gênesis descreve que ela lançou os olhos sobre José e disse: "Deita-te comigo." Gênesis 39:7. A proposta era direta, sem rodeios. No entanto, o livro de Jazar fornece mais detalhes. Ele relata que ela não fez apenas um convite, mas perseguiu José com insistência. Segundo o Jazar, ela mudava suas vestes para impressioná-lo, preparava-se como uma rainha e passava a se expor em lugares onde sabia que José passaria. Em várias ocasiões, prometeu-lhe riquezas, liberdade e até influência política, caso ele cedesse. Mas José, mesmo sendo jovem e vivendo em uma terra estrangeira, manteve-se firme. Ele rejeitava os avanços não apenas por lealdade a Potifar, mas porque temia a Deus. A resposta de José se tornou um dos grandes exemplos bíblicos de fidelidade. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. Essa declaração é profunda. Ele não apenas rejeita a traição ao seu Senhor, mas enxerga que o ato seria, acima de tudo, um pecado contra Deus. O livro de Jazar complementa que José argumentava com a esposa de Potifar de forma racional. Lembrava-a do amor de Potifar por ela, da confiança que ele havia recebido como administrador da casa, e dizia que não poderia manchar sua consciência. José entendia que, mesmo longe de sua terra e de sua família, Deus continuava presente. Essa consciência moldava suas escolhas. A acusação falsa. Diante da resistência, a situação se agravou. O Gênesis narra que, em um dia em que os servos estavam ausentes, a esposa de Potifar tentou agarrar José pela túnica. Ele fugiu, deixando a veste em suas mãos. Sentindo-se rejeitada e humilhada, ela transformou a situação em vingança. Mostrou a túnica a seus servos e acusou José de tentar violentá-la. Quando Potifar chegou, ela repetiu a acusação, apresentando a túnica como prova. No Egito, a palavra de uma mulher de alto status tinha muito peso, especialmente quando se tratava de um escravo. O livro de Jazar menciona que Potifar, embora desconfiado, não pôde ignorar as palavras da esposa diante dos outros oficiais e servos. Ele sabia da integridade de José, mas a honra da família estava em jogo. Assim, decidiu lançá-lo na prisão. Jazar descreve de maneira vívida como esse embate final aconteceu. Segundo o texto, a esposa de Potifar chegou a trancar as portas da casa em determinado dia, preparada para forçar José a ceder. Ele, percebendo o perigo, clamou a Deus por ajuda. Quando ela o agarrou, José lutou para se libertar. O Jazar descreve que ela tentou usar a túnica dele como forma de prova, gritando para que os servos viessem, mesmo que ninguém tivesse visto o ato em si. A túnica se tornou o elemento central da mentira, lembrando em muito o episódio da túnica ensanguentada, usado pelos irmãos para enganar Jacó. Essa repetição não é acaso. O símbolo da túnica na vida de José aparece como instrumento de sua queda, mas também como sinal de sua futura exaltação. Reflexão espiritual. Esse episódio mostra a intensidade das tentações que José enfrentou. Ele poderia ter cedido, acreditando que ninguém jamais descobriria. Poderia ter justificado sua atitude pelo fato de estar longe da família e injustiçado pelos irmãos. Mas José escolheu a integridade acima da conveniência. Mesmo assim, sua fidelidade não foi recompensada de imediato. Ao contrário, resultou em prisão e humilhação. Essa é uma das grandes lições espirituais da narrativa. Nem sempre o justo é recompensado de imediato.
A fidelidade, no entanto, prepara o terreno para a exaltação futura. Conclusão do capítulo. José foi lançado na prisão por causa de uma mentira, mas mesmo ali, o Senhor continuava com ele. O episódio da tentação da mulher de Potifar revela não apenas a resistência de José, mas também a injustiça do mundo em que vivia. O livro de Jazar nos ajuda a visualizar o drama de forma ainda mais intensa. Uma mulher obcecada, um jovem justo e uma situação que poderia ter acabado de forma muito diferente caso José tivesse cedido. Mas mesmo na prisão, o plano de Deus continuava avançando. Cada descida de José era, na verdade, um degrau rumo ao propósito maior que ainda se revelaria. Capítulo 8. José na prisão, de escravo a administrador. Depois da acusação da esposa de Potifar, José foi lançado em uma das prisões do Egito. A tradição indica que não era uma prisão comum, mas uma cadeia destinada a pessoas ligadas à corte. Funcionários, servos e escravos acusados de crimes contra oficiais do faraó. No livro de Jazar, a narrativa enfatiza que José não foi condenado à morte porque Potifar, no fundo, desconfiava das intenções de sua esposa. Potifar conhecia a integridade de José e sabia que ele jamais trairia sua confiança de forma tão baixa. Contudo, para não desonrar sua família diante da sociedade egípcia, optou por prendê-lo. Assim, José foi levado a uma masmorra escura, um ambiente úmido e insalubre, onde ficavam presos não apenas criminosos, mas também homens injustiçados. Para muitos, seria o fim. Para José, era mais um passo dentro do propósito de Deus. Sua fidelidade a Deus dentro da prisão. A Escritura destaca uma frase fundamental. O Senhor, porém, era com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, dando-lhe graça aos olhos do carcereiro. Gênesis 39, 21. Esse detalhe mostra que a presença de Deus não abandonava José, mesmo nos momentos de maior adversidade. Ao contrário, a fidelidade que ele demonstrara na casa de Potifar agora se repetia dentro da prisão. O livro de Jazar relata que José não se entregou à amargura. Ele continuava orando, louvando e até animando outros prisioneiros, dizendo que a justiça divina seria revelada no tempo certo. Com sua disciplina e caráter, passou a ser respeitado pelos demais. Essa postura transformou José em uma figura diferente dos demais detentos. Enquanto outros se desesperavam, ele se mantinha firme e esperançoso. Assim como Potifar havia entregue sua casa nas mãos de José, também o carcereiro da prisão percebeu algo extraordinário nele. Com o tempo, passou a confiar-lhe responsabilidades dentro da cadeia. O Gênesis declara: o carcereiro não tinha cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Gênesis 39, 23. Isso significa que José se tornou praticamente o administrador da prisão, organizando tarefas, cuidando dos prisioneiros e mantendo a ordem. O livro de Jazar descreve que José era tão competente que, mesmo como prisioneiro, os guardas recorriam a ele para resolver conflitos e manter a disciplina. Sua habilidade em liderar e sua inteligência prática faziam com que todos o respeitassem. A reputação de José entre os prisioneiros. O livro de Jazar acrescenta que José se destacou não apenas pelo seu senso de justiça, mas também por sua compaixão. Ele ajudava os doentes, ouvia os aflitos e até aconselhava os que haviam perdido a esperança. Em pouco tempo, os prisioneiros o viam como alguém diferente, um homem de fé, cuja presença trazia paz. Alguns até acreditavam que José tinha um espírito divino habitando nele. Esse reconhecimento preparava o terreno para os eventos que logo viriam, os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, e posteriormente o encontro de José com o próprio faraó. Mas, antes disso, essa fase da prisão mostra o padrão da vida de José.
Onde quer que fosse colocado, mesmo em situações de queda, Deus fazia com que ele prosperasse. Da cisterna ao mercado de escravos, da casa de Potifar à prisão, José sempre se erguia como administrador. Reflexão espiritual. Este capítulo da vida de José nos ensina que a fidelidade não depende das circunstâncias. Ele poderia ter se revoltado contra Deus, desistido da vida justa ou mergulhado em desespero. Mas José manteve sua confiança. É significativo notar que tanto na casa de Potifar quanto na prisão, José repetidamente recebe a autoridade de seus superiores. Isso mostra que a bênção de Deus não depende do lugar onde estamos, mas de como vivemos nossa integridade diante dele. No fundo, a prisão não foi um obstáculo, mas o palco onde a graça de Deus começou a preparar a grande virada da vida de José. Conclusão do capítulo. José entrou na prisão como um escravo injustiçado, mas em pouco tempo tornou-se administrador daquele lugar. Sua fidelidade a Deus, sua inteligência e sua compaixão o destacaram diante dos homens. O livro de Jazar reforça a ideia de que sua reputação cresceu entre os prisioneiros, de modo que muitos já o viam não apenas como um escravo, mas como um líder destinado a algo maior. Esse período de sofrimento e aprendizado seria fundamental, porque logo José interpretaria sonhos que mudariam não apenas seu destino, mas o destino de todo o Egito. Capítulo 9. O copeiro, o padeiro e os sonhos. Passados alguns anos desde que José foi preso injustamente, um novo episódio mudaria o rumo de sua história. 2 homens importantes da corte do faraó foram lançados na mesma prisão, o copeiro Mor e o padeiro Mor. Na sociedade egípcia, essas funções não eram simples serviços domésticos. O copeiro era responsável por servir o vinho e provar as bebidas antes que o faraó as consumisse, para garantir que não estivessem envenenadas. Ele tinha acesso direto ao monarca e, por isso, ocupava uma posição de extrema confiança. O padeiro Mor, da mesma forma, era responsável por preparar os pães e alimentos do palácio. Ambos estavam ligados à segurança alimentar e pessoal do faraó, o que os tornava figuras de prestígio, mas também vulneráveis a intrigas políticas. De acordo com o livro de Jazar, esses 2 homens foram acusados de uma conspiração contra o rei. Há uma narrativa expandida de que serviram alimentos suspeitos e, embora não houvesse prova concreta, o faraó, desconfiado, mandou que ambos fossem presos até julgamento. Os sonhos e a interpretação de José. Certa noite, tanto o copeiro quanto o padeiro tiveram sonhos misteriosos, cheios de símbolos. Na manhã seguinte, estavam abatidos e aflitos, sem entender o que significavam. José, que já havia ganhado confiança dentro da prisão, aproximou-se deles e perguntou: "Por que estão tristes hoje?" Gênesis 47. Ao ouvir que ambos haviam sonhado e não havia quem interpretasse, José respondeu com uma frase marcante: "As interpretações não pertencem a Deus. Contai-me os sonhos." O copeiro contou primeiro: "Em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar, floresceu, e seus cachos amadureceram em uvas. Eu tinha o copo de Faraó em minha mão, tomei as uvas, espremi-as no copo e dei-o ao Faraó." José interpretou: "Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu cargo. E tu lhe darás o copo em sua mão, conforme o teu antigo costume." O padeiro, animado pela boa interpretação, contou o seu: "Em meu sonho havia 3 cestos de pão branco sobre minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares do faraó, e as aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça." José, desta vez, trouxe uma interpretação dura. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó levantará a tua cabeça de sobre ti e te pendurará numa árvore, e as aves comerão a tua carne.
O livro de Jazar expande essa cena, dizendo que José falou com muita clareza e firmeza, sem alterar a verdade, para agradar. Isso impressionou os outros prisioneiros, que viram nele uma autoridade espiritual. O padeiro executado, o copeiro restaurado. 3 dias depois, no aniversário do faraó, houve um grande banquete. Naquele dia, o rei ordenou que o copeiro e o padeiro fossem trazidos de volta à sua presença. Assim como José havia interpretado, o copeiro foi restaurado à sua função, servindo novamente o cálice ao faraó. Já o padeiro foi executado, sendo enforcado em praça pública como exemplo de punição para quem falhasse no serviço real. O cumprimento exato das interpretações de José reforçou sua reputação dentro da prisão. Todos perceberam que Deus estava com ele, pois ninguém poderia explicar os sonhos de forma tão precisa. Antes de ser restaurado, José havia pedido ao copeiro: "Lembra-te de mim quando estiveres bem. Peço-te que uses de bondade comigo e faças menção de mim ao faraó, para que me tire desta prisão." Gênesis 40, 14. No entanto, assim que voltou à sua posição de honra, o copeiro se esqueceu completamente de José. O livro de Jazar comenta que esse esquecimento não foi mero acaso, mas parte do plano divino. Deus permitiu que José ficasse ainda mais tempo na prisão, para que no momento certo ele fosse lembrado diante do faraó de forma providencial, quando o Egito inteiro precisasse dele. Esse silêncio de 2 anos a mais foi um teste de paciência e fé para José. Ele continuou administrando a prisão com dignidade, confiando que sua libertação viria no tempo determinado. A narrativa expandida do livro de Jazar. O livro de Jazar acrescenta que os outros prisioneiros passaram a olhar para José como um profeta, alguém capaz de desvendar mistérios ocultos. Muitos vinham a ele pedindo conselhos ou interpretações de sonhos menores. Além disso, o texto destaca que José, mesmo decepcionado com o esquecimento do copeiro, não murmurou contra Deus. Pelo contrário, passou a orar ainda mais intensamente, pedindo entendimento dos desígnios divinos. Essa parte da história mostra como José foi preparado espiritualmente para a grande responsabilidade que teria em breve. Não apenas interpretar sonhos, mas salvar nações inteiras da fome. Conclusão do capítulo. O encontro com o copeiro e o padeiro foi o início de uma virada na vida de José. Dentro da prisão, ele demonstrou novamente sua fidelidade a Deus e sua habilidade de administrar e aconselhar. O livro de Jazar reforça que, embora esquecido pelos homens, José jamais foi esquecido por Deus. O atraso em sua libertação tinha um propósito maior: prepará-lo para o momento em que o próprio faraó precisaria dele. Assim, o capítulo termina com um silêncio divino, cheio de significado. José permanece preso, mas o destino do Egito e da sua própria família já começa a se alinhar em direção ao grande reencontro. Capítulo 10. O sonho do faraó e a ascensão de José. 2 anos se passaram desde que o copeiro havia sido restaurado à sua função, e José continuava preso, embora honrado dentro da prisão. Mas, na providência divina, esse seria o momento em que sua vida mudaria para sempre. O faraó teve 2 sonhos enigmáticos que o deixaram profundamente perturbado. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas e formosas saírem do Nilo, símbolo de abundância. Em seguida, 7 vacas magras e feias surgiram e devoraram as gordas, mas não engordaram com isso. No segundo sonho, o faraó viu 7 espigas cheias e boas, crescendo num só talo. Logo depois, apareceram 7 espigas secas e queimadas pelo vento oriental, que engoliram as espigas boas. O faraó despertou inquieto. Embora fosse cercado de sábios, sacerdotes e magos egípcios, conhecidos por interpretar presságios e símbolos, ninguém conseguiu dar um significado convincente aos sonhos. A angústia aumentava.
pois os egípcios acreditavam que sonhos enviados por divindades eram mensagens sobre o futuro da nação. Nenhum sábio consegue interpretar. Os magos do Egito tentaram várias explicações. Alguns diziam que os sonhos representavam guerras. Outros interpretaram como revoltas de povos vizinhos, mas nenhuma resposta trazia paz ao coração do faraó. O livro de Jazar acrescenta que o faraó reuniu seus principais astrólogos, escribas e sacerdotes de diferentes templos, e cada um deu sua versão. A corte estava em polvorosa, mas quanto mais falavam, mais o faraó se inquietava, convencido de que ninguém sabia a verdade. Foi então que a providência de Deus entrou em ação. O copeiro lembra-se de José. Naquele momento de desespero, o copeiro, que há 2 anos havia se esquecido de José, lembrou-se de sua experiência na prisão. Ele se aproximou do faraó e disse: "Hoje me lembro das minhas faltas. Quando o faraó estava indignado comigo e com o padeiro, fomos lançados na prisão. Lá havia um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Nós lhe contamos nossos sonhos e ele interpretou cada um exatamente como aconteceu. Eu fui restaurado e o padeiro foi enforcado, conforme ele havia dito." O coração do faraó se acendeu com esperança. Ele ordenou que trouxessem José imediatamente da prisão. José foi rapidamente barbeado, recebeu novas vestes e foi conduzido à presença do rei. Esse detalhe mostra a formalidade e a etiqueta da corte egípcia. Ninguém podia se apresentar diante do faraó em trajes de escravo ou com aparência descuidada. José interpreta 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O faraó contou a José os 2 sonhos e pediu sua interpretação. José, com humildade, respondeu: "Isso não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta favorável." Gênesis 41:16. Então José explicou: "Os 2 sonhos têm o mesmo significado. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas queimadas representam 7 anos de fome terrível que virão em seguida, consumindo toda a fartura." O fato de o sonho ter sido repetido 2 vezes mostra que a coisa está firmemente determinada por Deus, e Ele a fará em breve. Além de interpretar, José deu um conselho sábio. "Portanto, escolha o faraó um homem prudente e sábio e o estabeleça sobre a terra do Egito. Que ele organize supervisores para recolher a 5ª parte da colheita nos 7 anos de fartura e a armazene em celeiros, para que haja alimento durante os 7 anos de fome." O livro de Jazar acrescenta que quando José falou, sua voz ecoava com autoridade e os presentes ficaram em silêncio, reconhecendo que aquela interpretação vinha de algo maior do que a sabedoria humana. José é elevado a governador. As palavras de José agradaram tanto ao faraó quanto aos seus conselheiros. Então o faraó declarou diante de todos: "Acharíamos porventura um homem como este, em quem está o Espírito de Deus? Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão prudente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu." Gênesis 41, 38, 40. Assim, José foi exaltado de escravo prisioneiro a governador do Egito, o 2º homem mais poderoso do império. O faraó entregou-lhe o anel de selar, símbolo de autoridade real. Vestiu-o com roupas de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar em seu 2º carro, e o povo gritava diante dele: "Ajoelhai-vos!" José tinha apenas 30 anos quando foi colocado no mais alto cargo administrativo do Egito. O livro de Jazar, a cerimônia e o reconhecimento. O livro de Jazar descreve de forma ainda mais detalhada a cerimônia de exaltação. Diz que o faraó reuniu seus oficiais e anunciou publicamente que José havia sido escolhido pelos deuses.
em linguagem egípcia, embora fosse o Deus de Israel. Houve grande procissão em Mênfis, capital do Egito, com música, trombetas e aclamações populares. O texto também menciona que José recebeu o novo nome egípcio Zafenat-Paneia, que significa algo como o revelador de segredos ocultos. Além disso, José recebeu por esposa Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Essa união também tinha caráter político e religioso, legitimando a posição de José dentro da corte egípcia. O livro de Jazar enfatiza que José, mesmo recebendo honra e glória entre os egípcios, não se esqueceu de Deus, nem das promessas feitas a seus antepassados. Ele viu naquele cargo uma missão divina, preparar-se para salvar não apenas o Egito, mas também sua própria família, que ainda sofreria com a fome. Conclusão do capítulo. O sonho do faraó e a ascensão de José marcam o ponto de virada de sua vida. Depois de anos de humilhação, prisão e esquecimento, José é exaltado por Deus diante de reis. Esse capítulo mostra a grande lição da paciência e da fidelidade. Mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, o plano divino estava em andamento. Agora, José não é apenas um prisioneiro injustiçado, mas o Salvador designado para enfrentar a crise que abalaria o mundo antigo. Sua posição será crucial para os próximos capítulos da narrativa, onde o reencontro com seus irmãos e o cumprimento dos sonhos proféticos começarão a se desenhar. Capítulo 11. Os irmãos diante de José, primeira viagem. Os anos de fartura terminaram, exatamente como José havia predito. 7 anos de abundância trouxeram colheitas tão vastas que os celeiros do Egito transbordaram de mantimento. Mas logo, os anos de fome chegaram, e a escassez não atingiu apenas o Egito, mas também toda a região, Canaã, Síria e até terras mais distantes. Em Canaã, Jacó e seus filhos começaram a sentir o peso da crise. O alimento escasseava, e o patriarca soube que no Egito havia trigo armazenado. Então disse a seus filhos: "Por que estáis olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-o, para que vivamos e não morramos." Gênesis 42, 1-2. 10 irmãos de José partiram. Apenas Benjamim, o mais jovem, ficou com Jacó, pois o pai temia que algum mal lhe acontecesse, lembrando-se do destino trágico de José. Assim, os irmãos, cansados da jornada, chegaram ao Egito e foram conduzidos até a presença do governador que administrava a venda dos cereais. Eles se inclinaram até o chão diante dele, sem imaginar que esse homem era o próprio irmão perdido. José, ao vê-los, imediatamente os reconheceu. No entanto, os irmãos não o reconheceram, pois José agora estava vestido como um príncipe egípcio, com adornos reais e falando por meio de intérpretes. O reencontro disfarçado. José os acusa de serem espiões. O coração de José se agitou ao vê-los curvados, e ele se lembrou dos sonhos da juventude, quando havia sonhado com seus irmãos se inclinando diante dele. Mas, em vez de se revelar, José decidiu testá-los para sondar seus corações. Ele falou asperamente: "De onde vindes?" Eles responderam: "Da terra de Canaã, para comprar mantimento." José os acusou: "Não, vós viestes ver a nudez da terra, viestes como espiões para observar os pontos fracos do Egito." Assustados, eles protestaram: "Não, meu senhor, teus servos vieram somente para comprar alimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Teus servos nunca foram espiões." José insistiu: "Não é assim. Vós viestes para espionar a terra." Então os irmãos revelaram parte de sua história. "Somos 12 irmãos, filhos de um só homem em Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e um já não existe." José, ouvindo isso, percebeu a dor implícita nas palavras deles, pois um já não existe referia-se a ele mesmo. Simeão é retido como refém. José decidiu aplicar um teste. Disse:
Assim provareis, pela vida de Faraó, não saireis daqui, a não ser que vosso irmão mais novo venha até aqui. Enviai um dentre vós para buscar vosso irmão, e os outros ficarão presos. José os manteve detidos por 3 dias, para fazê-los refletir. No 3º dia, mudou a ordem. Fazei isto e vivereis, pois temo a Deus. Deixai um de vós aqui como refém, e vós ide. Levai mantimento às vossas casas. Mas trazei-me vosso irmão mais novo, e assim vossas palavras serão confirmadas, e não morrereis. Os irmãos começaram a discutir entre si em hebraico, sem saber que José os compreendia. Diziam: na verdade, somos culpados pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos a angústia da sua alma quando nos rogava e não o ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. Rúben respondeu: não vos disse eu, não pequeis contra o menino? Mas não me escutastes, e eis que agora o seu sangue é requerido. José, ouvindo tudo isso, não conseguiu conter suas lágrimas e afastou-se para chorar em segredo. Ao retornar, escolheu Simeão para ficar preso no Egito, amarrando-o diante dos olhos dos irmãos. O livro de Jazar, diálogo detalhado entre José e os irmãos. O livro de Jazar amplia essa cena de maneira impressionante. Ele relata que José fez perguntas ainda mais diretas sobre sua família, como se quisesse arrancar deles confissões. Vosso pai ainda vive? Por que deixastes vosso irmão mais novo para trás? Que destino teve o irmão que dizeis não existir mais? Os irmãos ficaram perturbados e, sem perceber, entregaram mais detalhes de sua dor. Diz Jazar que José chegou a lançar-lhes perguntas sobre sua própria venda, mas sem revelar sua identidade, ouvindo da boca deles fragmentos da conspiração de tantos anos atrás. Nesse relato, José não apenas prende Simeão, mas também ordena que seus servos encham os sacos de seus irmãos com trigo e devolvam secretamente o dinheiro de cada um para testá-los ainda mais. Ao verem isso depois, no caminho de volta, os irmãos ficaram aterrorizados. Que é isto que Deus nos fez? Agora o governador nos acusará de ladrões. O livro de Jazar enfatiza a luta interior de José. Por um lado, o desejo de abraçar seus irmãos e revelar-se. Por outro, a necessidade de provar se haviam mudado desde o dia em que o traíram. Conclusão do capítulo. Esse capítulo é carregado de emoção e tensão. O reencontro de José com seus irmãos não é ainda de reconciliação, mas de prova. Os sonhos de sua juventude começam a se cumprir literalmente, mas José busca algo mais profundo: discernir se seus irmãos continuam sendo os mesmos homens cruéis que o venderam, ou se o sofrimento e os anos os transformaram. Esse encontro abre caminho para os capítulos seguintes, quando a verdade começará a emergir e a família será confrontada com seus pecados passados. Capítulo 12. A segunda viagem, o cálice na saca de Benjamim. Após a primeira viagem, os irmãos retornaram a Canaã com o trigo comprado no Egito. Mas não trouxeram Simeão consigo, pois este havia ficado preso como refém. Além disso, o medo os acompanhava. Ao abrirem os sacos de cereal, cada um encontrou o dinheiro que havia pago, devolvido misteriosamente. Isso os aterrorizou, pois parecia que o governador egípcio os estava acusando de roubo. Quando contaram tudo a Jacó, o patriarca se desesperou. Simeão estava preso no Egito e o governador exigia que trouxessem Benjamim para comprovar que eram homens honestos. Jacó, já marcado pela dor de ter perdido José no passado, não aceitava entregar seu filho mais novo, o único da amada Raquel que lhe restava. Ele disse com lágrimas: já me privastes de José, e Simeão não está mais, e agora quereis levar Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Gênesis 42, 36. Por muito tempo resistiu, mas a fome se agravou. O trigo acabou e a sobrevivência da família estava em jogo. Judá, então, tomou a palavra e disse ao pai que ele seria responsável pela vida de Benjamim.
Se eu não te trouxer de volta, serei culpado diante de ti para sempre. Gênesis 43, 9. Relutante, Jacó cedeu. Ele enviou Benjamim junto com os irmãos, ordenando que levassem presentes ao governador do Egito: bálsamo, mel, especiarias e amêndoas, além de devolverem o dinheiro achado nos sacos, e ainda mais para comprar alimento. Jacó, antes de deixá-los partir, fez uma oração carregada de dor. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele libere a vós, vosso outro irmão, e a Benjamim. E se eu for privado de meus filhos, sem filhos ficarei. Gênesis 43, 14. O banquete no Egito. Quando os irmãos chegaram ao Egito com Benjamim, José os viu e se encheu de emoção. Ele ordenou a seu mordomo que os levasse para sua casa, preparasse um banquete e cuidasse deles. Os irmãos, entretanto, estavam cheios de medo. Somos levados à casa do governador por causa do dinheiro devolvido. Ele nos acusará de ladrões e nos tomará como escravos. O mordomo, porém, os tranquilizou, dizendo que fora a providência de Deus, que lhes devolverá o dinheiro, e trouxe Simeão de volta a eles. Então veio o banquete. José, vendo Benjamim, perguntou sobre o pai deles, Jacó. Vosso pai, o ancião de quem me falastes, ainda vive? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e está bem. Ao ver Benjamim, seu irmão por parte de mãe, José se comoveu profundamente. A Bíblia diz que ele teve de sair às pressas e chorar em um aposento secreto, pois suas lágrimas não podiam ser contidas. Quando retornou, compôs-se e ordenou que servissem o banquete. Curiosamente, os egípcios não comiam com estrangeiros, por questões de costume, mas José lhes deu lugar de honra. Ele os colocou em ordem de nascimento, do mais velho ao mais novo, algo que os deixou atônitos. Benjamim recebeu uma porção 5 vezes maior que a dos outros, como um sinal velado da afeição de José. O teste: o cálice de prata encontrado na saca de Benjamim. José, porém, ainda precisava testar o caráter de seus irmãos. Ele ordenou secretamente a seu mordomo: enche os sacos deles com mantimento, devolve o dinheiro de cada um, mas põe o meu cálice de prata na boca do saco do mais novo. Assim foi feito. Na manhã seguinte, os irmãos partiram, aliviados por estarem de bem com o governador. Mas pouco depois, o mordomo os alcançou com soldados e disse: por que pagastes o bem com o mal? Não é este o cálice do meu senhor, com o qual ele bebe e por meio do qual adivinha? Os irmãos, indignados, negaram: longe de teus servos tal coisa. O dinheiro foi devolvido em nossas sacas. Como poderíamos roubar o cálice? Se alguém de nós tiver o cálice, que morra, e os demais seremos escravos do teu senhor. A busca começou. Do mais velho até o mais novo, abriram cada saco. Quando chegaram ao de Benjamim, lá estava o cálice de prata. Os irmãos rasgaram suas roupas em desespero e voltaram à cidade. Judá intercede oferecendo-se como escravo. De volta ao palácio, José os recebeu com semblante severo. O que é isto que fizestes? Não sabeis que um homem como eu pode adivinhar? Judá falou em nome de todos: que diremos ao meu senhor? Deus achou a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o cálice. José, porém, respondeu: longe de mim fazer isso. Somente o homem em cujo saco foi encontrado o cálice será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para o seu pai. Nesse momento, ocorre uma das cenas mais belas da Bíblia. Judá, o mesmo que anos antes sugerira vender José, agora se coloca como intercessor por Benjamim. Ele se aproxima e suplica: meu senhor, deixa teu servo falar uma palavra. Meu pai disse: se me tirardes também este filho e lhe acontecer algum desastre, fareis descer com dores minhas cãs à sepultura, pois a vida de meu pai está ligada à vida do jovem. Se eu voltar sem ele, meu pai morrerá. Portanto, deixa teu servo ficar como escravo em lugar do jovem.
e que ele volte com seus irmãos. Pois como subirei a meu pai sem o jovem comigo? Gênesis 44, 18 ao 34. Essa entrega mostra a transformação de Judá, de traidor a intercessor sacrificial. O livro de Jazar, tensão ampliada do episódio. O livro de Jazar aprofunda essa cena, descrevendo que Judá chegou a ameaçar uma revolta caso Benjamim fosse escravizado. O texto descreve um diálogo intenso em que José responde com firmeza, testando ainda mais a sinceridade dos irmãos. Disse que a tensão no palácio foi tão grande que os servos egípcios ficaram assustados com a fúria e a dor de Judá. Ele estava disposto até a dar sua vida, mas não permitir que Benjamim fosse levado. Essa dramatização extra do livro de Jazar reforça que o teste de José atingira seu ponto máximo. Ele queria ver se seus irmãos repetiriam o erro do passado, abandonar outro filho de Raquel para salvar a própria pele, ou se agora estariam dispostos a se sacrificar por ele. Conclusão do capítulo. Esse capítulo mostra o clímax moral da história. José conseguiu o que desejava: expor o coração de seus irmãos. Antes, eles o haviam vendido sem remorso. Agora, estavam prontos a se entregar no lugar de Benjamim. Esse é o ponto de virada. José finalmente percebe que a família havia mudado. A reconciliação estava próxima e o véu da identidade logo seria levantado. Capítulo 13. O grande reconhecimento e o reencontro. A tensão havia chegado ao limite. Judá implorara pela vida de Benjamim com tanta paixão que José não pôde mais segurar as lágrimas. Ele, que até então mantivera sua identidade oculta, pediu a todos os servos egípcios que saíssem da sala. Ficaram apenas ele e seus irmãos. Então José ergueu a voz, soluçando tão alto que os egípcios na casa e até o palácio do faraó ouviram seu pranto. E disse: Eu sou José, vive ainda meu pai? Gênesis 45, 3. Os irmãos ficaram aterrorizados, não conseguiam responder, tamanha era a vergonha e o medo. Aqueles que o haviam vendido como escravo agora estavam diante do governador de todo o Egito. José, porém, os chamou com ternura. Chegai-vos a mim, peço-vos. E quando se aproximaram, ele declarou: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Em vez de vingança, José ofereceu consolo. Ele enxergava o sofrimento passado não como obra exclusiva da maldade humana, mas como parte do plano divino. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Gênesis 45, 5. Ele explicou que já haviam passado 2 anos de fome e ainda restavam 5. Deus o colocara no Egito para salvar não só o povo, mas sua própria família. José então abraçou Benjamim e ambos choraram longamente. Depois beijou cada um de seus irmãos, e o choro coletivo encheu a sala. O perdão havia rompido as correntes da culpa. A notícia chegou rapidamente ao palácio do faraó. Os irmãos do governador tinham vindo do deserto. O faraó ficou satisfeito e ordenou: Dizei a vossos irmãos, carregai vossos animais, e ide, tornai a terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim, e vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a gordura da terra. Gênesis 45, 17 e 18. Carruagens foram preparadas para trazer Jacó, mulheres e crianças. José providenciou roupas novas para todos, mas deu a Benjamim 5 mudas de roupas e 300 peças de prata. Aos outros, deu provisões para a viagem. Antes de deixá-los partir, José disse uma frase marcante, conhecendo bem o temperamento deles: Não contendais pelo caminho. Gênesis 45, 24. Era um lembrete para que não se acusassem uns aos outros pelo passado. O livro de Jazar, reação dos irmãos e detalhes do encontro.
Segundo o livro de Jazar, os irmãos ficaram paralisados quando ouviram José revelar sua identidade. Alguns caíram ao chão, outros ficaram sem voz. Judá, tomado pelo pavor, teria dito: ai de nós, este é José, contra quem pecamos. O que será de nós agora? Mas José se apressou em levantá-los, dizendo que não desejava mal. Jazar acrescenta que José mostrou aos irmãos a marca da circuncisão como prova de que era de fato um hebreu e não um egípcio. Outro detalhe interessante é que Jazar descreve o reencontro como tão intenso que os egípcios ficaram assustados com a cena. Homens poderosos e guerreiros hebreus chorando como crianças diante do governador. Conclusão do capítulo. O grande momento de revelação mostra a essência da história de José, a reconciliação, o perdão e a providência divina. O menino rejeitado tornou-se salvador de sua família. O traído tornou-se instrumento de redenção. O sonho de autoridade se cumpriu, mas não como vingança, foi para preservar vidas. Esse capítulo encerra a parte mais dramática da narrativa e abre caminho para o grande desfecho, a vinda de Jacó ao Egito e o início da nação de Israel em terra estrangeira. Capítulo 14. Jacó desce ao Egito. Quando Jacó recebeu a notícia de que José estava vivo, seu coração quase não acreditou. Por anos, ele vivera de luto, convencido de que o filho amado havia sido despedaçado por feras. Agora, seus filhos lhe garantiam que José era governador do Egito. Jacó partiu de Canaã rumo ao Egito, mas antes fez uma parada em Berseba, lugar sagrado onde Abraão e Isaque também haviam buscado a Deus. Lá, ele ofereceu sacrifícios e buscou orientação divina. De noite, o Senhor lhe apareceu em visão e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus declarou: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque lá farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir. E José porá a mão sobre teus olhos. Gênesis 46, 3 e 4. Com essa promessa, Jacó ganhou confiança. Ele não estava apenas indo para um reencontro familiar, mas entrando em um novo capítulo do plano divino. Jacó partiu com todos os seus filhos, netos, servos, rebanhos e pertences. A Bíblia lista 70 pessoas da família que desceram ao Egito. Gênesis 46, 27. Era o início do que se tornaria o povo de Israel em terra estrangeira. O faraó, a pedido de José, havia enviado carros e provisões para a viagem, algo extraordinário para estrangeiros. Era um sinal de honra e demonstração do respeito que José conquistara. Segundo o costume egípcio, a entrada de uma grande caravana estrangeira teria sido notada em todo o país. O nome de Jacó, patriarca dos hebreus, já chegava como o de um ancião abençoado, pai do governador, que salvara o Egito da fome. O encontro de José com seu pai, quando a comitiva chegou a Gósen, região fértil no delta do Nilo, designada pelo faraó, José preparou sua carruagem real e partiu para encontrar o pai. O texto bíblico diz que, assim que se viram, José lançou-se ao pescoço de Jacó e chorou longamente. Gênesis 46, 29. Esse reencontro é descrito como uma das cenas mais emocionantes das Escrituras. O filho perdido, agora homem poderoso, abraçando o pai idoso que nunca perdeu a esperança. Jacó, depois de anos de lágrimas, declara: agora já posso morrer, pois vi o teu rosto e sei que ainda vives. Gênesis 46, 30. O livro de Jazar, descrições emocionantes da reunião. Segundo o livro de Jazar, o encontro foi ainda mais dramático. Ele narra que José desceu de sua carruagem e correu em direção ao pai, beijando-lhe as mãos e se curvando diante dele em sinal de respeito. Jacó, por sua vez, ergueu as mãos ao céu e bendisse o Altíssimo por ter devolvido seu filho. Jazar acrescenta que os egípcios presentes ficaram surpresos com a intensidade da cena.
Muitos choraram junto, mesmo sem entender plenamente a história daquela família estrangeira. Outro detalhe que o livro traz é o espanto de Jacó ao ver José vestido como príncipe egípcio. Ele teria perguntado: "É este o rosto de meu filho José? Como o Senhor fez florescer a árvore que eu julgava cortada?" José respondeu: "Pai, tudo isso é obra de Deus. Ele me enviou adiante de vós para conservar vossas vidas." Conclusão do capítulo. O reencontro entre Jacó e José é mais do que um drama familiar. É um símbolo da fidelidade de Deus. O filho dado como morto foi restaurado. A família dividida foi reunida. O povo escolhido recebeu provisão em meio à fome. Com a descida ao Egito, cumpre-se a promessa feita a Abraão de que sua descendência seria peregrina em terra estrangeira. Gênesis 15, 13. A história pessoal de José se conecta agora à grande história de Israel. Capítulo 15. José, governador do Egito. A fome que José previu pelos sonhos do faraó finalmente tomou forma. Durante 7 anos de fartura, os celeiros do Egito ficaram abarrotados de grãos, cuidadosamente administrados por José. Quando a escassez chegou, não havia nação vizinha que pudesse resistir. As terras secavam, os rebanhos morriam e caravanas de povos estrangeiros iam ao Egito em busca de alimento. A Bíblia relata que o mundo inteiro se voltou para o Egito. Gênesis 41, 57. O Egito, graças à sabedoria de José, não apenas sobreviveu, mas se tornou o centro econômico do Oriente Próximo. Apesar de ser um estrangeiro, José alcançou a posição de vizir, o segundo homem mais poderoso do Egito, logo abaixo do faraó. Vestido com roupas de linho fino, usando o colar de ouro dado pelo rei e montando no carro real, ele era reverenciado por todos. Entre os nobres egípcios havia um misto de respeito e ciúme. Muitos viam nele um escolhido dos deuses, outros o consideravam apenas um hebreu elevado demais. O livro de Jazar descreve que os príncipes do Egito inicialmente murmuraram contra o poder dado a José. Porém, quando perceberam que a sua administração salvava o reino do colapso, dobraram-se diante da sua autoridade. Ele se tornou exemplo de integridade e sabedoria. A estratégia econômica de José. Quando a fome se agravou, José começou a vender o trigo armazenado. No primeiro ano, o povo trouxe dinheiro em troca de alimento. No segundo, já sem prata nem ouro, ofereceram seus rebanhos. No terceiro ano, venderam suas terras ao faraó. Finalmente, no quarto ano, ofereceram a si mesmos como servos do rei. Assim, todo o território do Egito, exceto as terras dos sacerdotes, passou a pertencer ao faraó. José, no entanto, instituiu uma lei justa. Os camponeses poderiam cultivar a terra, mas deveriam entregar 1/5 da produção ao faraó, ficando com 4/5 para seu sustento. Essa política, além de consolidar a supremacia real, trouxe estabilidade e organização à economia egípcia. O livro de Jazar acrescenta que José foi respeitado até mesmo pelos povos vizinhos. Reis de terras distantes enviavam mensageiros para aprender com sua administração. Ele estabeleceu registros e contabilidade que impressionaram os escribas egípcios, criando um sistema que seria lembrado por gerações. Mais do que um administrador frio, José buscava justiça. Ele evitava que os pobres fossem esmagados pelos poderosos e impediu que os nobres monopolizassem o trigo. Sua sabedoria era reconhecida como vinda de Deus, e mesmo os sacerdotes egípcios admitiam que havia nele uma inspiração divina. Enquanto a fome devastava o mundo, o Egito florescia sob sua liderança. Foi nesse contexto que seus irmãos, vindos de Canaã, se curvaram diante dele sem saber sua verdadeira identidade, cumprindo assim os sonhos que José tivera em sua juventude. Capítulo 16. A bênção de Jacó e o futuro das tribos. Jacó, já idoso e enfraquecido, percebe que sua vida se aproxima do fim. Ele havia vivido muitos anos no Egito,
acolhido pelo filho José. Mas seu coração permanecia ligado à terra prometida. O desejo de Jacó era claro: não ser enterrado no Egito, mas em Canaã, na caverna de Macpela, onde estavam Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, e onde também repousava sua amada Leia. Esse pedido tinha profundo significado. Mostrava que, apesar da prosperidade no Egito, a verdadeira herança de Israel não estava nas terras do faraó, mas na promessa feita por Deus aos patriarcas, a bênção dos filhos de José, Efraim e Manassés. José trouxe seus 2 filhos, Manassés e Efraim, para que Jacó os abençoasse. Em uma cena carregada de simbolismo, Jacó cruzou os braços, colocando a mão direita sobre a cabeça do mais novo, Efraim, e a esquerda sobre o mais velho, Manassés. José tentou corrigir o pai, mas Jacó insistiu: "Eu sei, meu filho, também de Manassés fará um povo. Contudo, seu irmão mais novo será maior que ele, e sua descendência se tornará uma multidão de nações." Gênesis 48:19. Esse gesto antecipava que Efraim teria destaque entre as tribos, superando até mesmo o primogênito. De fato, na história posterior de Israel, a tribo de Efraim se tornaria poderosa, chegando a ser sinônimo do Reino do Norte. O livro de Jazar complementa que Jacó viu em visão os descendentes de Efraim espalhando-se por muitos povos, enquanto Manassés teria uma herança sólida, mas mais limitada. Essa inversão da ordem natural dos filhos era mais uma demonstração de que a eleição divina não segue critérios humanos. As profecias sobre as 12 tribos. Pouco antes de morrer, Jacó reuniu seus filhos e pronunciou palavras proféticas sobre cada um. Essas bênçãos eram também descrições do caráter de cada tribo e presságios do futuro. Ruben, o primogênito, perdeu o direito da primogenitura por causa de sua falta. Judá recebeu a promessa da realeza. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence. Gênesis 49:10. Uma clara referência messiânica. José foi exaltado como o ramo frutífero, protegido por Deus. Cada tribo recebeu uma identidade que guiaria seu papel na história de Israel. O livro de Jazar detalha essas bênçãos como discursos longos, nos quais Jacó lembrava os feitos de cada filho, suas virtudes e falhas, e advertia-os sobre o futuro. Era um testamento espiritual e profético que moldaria a identidade do povo de Israel. A morte de Jacó. Após abençoar seus filhos, Jacó recolheu seus pés na cama e expirou em paz, aos 147 anos. O Egito inteiro chorou sua morte, pois reconheciam nele um patriarca digno, pai do grande governador José. José, profundamente emocionado, pediu permissão ao faraó para enterrar seu pai em Canaã, conforme prometido. O faraó não apenas permitiu, mas enviou uma grande comitiva de oficiais e guerreiros egípcios, mostrando o respeito do império por Jacó e sua família. A procissão até Canaã foi grandiosa. O livro de Jazar descreve que reis vizinhos se reuniram para observar e, em alguns casos, impedir o sepultamento, temendo o prestígio dos filhos de Jacó. Mas os filhos de Israel, fortalecidos pela presença de José e do exército egípcio, venceram todas as resistências. A cena da sepultura em Macpela foi solene. Ali se cumpria mais uma etapa da promessa divina. A família de Abraão estava unida no mesmo lugar de descanso, aguardando a futura posse da terra. Esse momento marca a transição entre gerações. Com a morte de Jacó, Israel deixava de ser apenas uma família para se tornar uma nação em formação, espalhada no Egito, mas ligada pela promessa. A bênção sobre Efraim e Manassés, as profecias sobre as tribos e o sepultamento em Canaã mostravam que o plano divino seguia firme, mesmo em terras estrangeiras. Capítulo 17. O perdão de José e a reconciliação final.
O medo dos irmãos após a morte de Jacó. Com a morte de Jacó, o coração dos irmãos de José voltou a se encher de temor. Enquanto o pai vivia, havia uma espécie de escudo de proteção. Eles acreditavam que José não se vingaria por respeito ao patriarca. Mas agora, sem Jacó, surgia a dúvida angustiante. Será que José guardava rancor em silêncio e finalmente se vingaria? Os irmãos se reuniram e decidiram enviar uma mensagem a José, dizendo que Jacó, antes de morrer, pedira que ele os perdoasse. Depois, eles mesmos foram até José, lançaram-se ao chão e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Gênesis 50, 18. Essa atitude mostrava não apenas medo, mas também um reconhecimento tardio da gravidade da traição que haviam cometido no passado. A reação de José foi emocionante. Ao ouvir as palavras de seus irmãos, ele chorou. Não era o choro de mágoa, mas o de quem sente a dor de ver que seus irmãos ainda não haviam compreendido plenamente seu coração. José, então, pronunciou uma das frases mais marcantes de toda a Escritura. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50, 20. Com isso, José reafirmou que sua história, desde o poço em Dotã até o trono no Egito, fazia parte de um plano maior. O mal humano não anulava o bem divino. Pelo contrário, Deus transformava as intenções perversas em instrumentos de salvação. A lição da providência divina. Esse momento é o auge da teologia de Gênesis, a soberania de Deus sobre os destinos humanos. O pecado dos irmãos não teve a última palavra. O sofrimento de José não foi em vão. A fome, que poderia significar destruição, tornou-se ocasião para a preservação de vidas. A vida de José ensina que a providência divina não elimina o sofrimento, mas o redime. O livro de Jazar, reflexões sobre o perdão. Segundo o livro de Jazar, José teria feito um discurso mais longo diante dos irmãos. Ele explicou que guardar rancor seria como negar o próprio agir de Deus em sua vida. Disse-lhes: se eu vos condenasse, seria como se eu não cresse que o Senhor governa sobre reis e povos. O juízo pertence ao Altíssimo, não a mim. O texto também registra que José lembrou aos irmãos que Jacó, em seus últimos dias, havia falado de unidade entre eles, pedindo que nunca deixassem o ódio destruir a herança que Deus lhes entregaria. Assim, a reconciliação não foi apenas um gesto pessoal de José, mas um fundamento para a unidade futura das tribos de Israel. José continuou vivendo no Egito por muitos anos, chegando a ver os filhos de Efraim até a terceira geração. Ele permaneceu como um pilar de estabilidade para sua família, sendo respeitado pelos egípcios e amado pelos hebreus. Antes de morrer, José fez um pedido semelhante ao de Jacó, que seus ossos não permanecessem no Egito, mas fossem levados para Canaã quando Deus visitasse Israel e os libertasse da escravidão. Esse desejo era uma declaração de fé. José cria que a promessa de Deus não havia sido esquecida. Esse capítulo encerra a saga de José com a mensagem mais poderosa. O perdão é maior do que a vingança, e a providência divina é mais forte do que o mal humano. A reconciliação entre José e seus irmãos não é apenas o fim de uma história familiar, mas o início de uma nação unida sob a promessa. Capítulo 18. A morte de José e seu legado. A vida de José, marcada desde cedo por dores, sonhos e providência divina, prolongou-se até que ele pudesse ver os filhos de Efraim até a terceira geração. Gênesis 50, 23. Essa menção bíblica é significativa. Mostra que o homem que quase foi morto pelos irmãos, vendido como escravo e injustamente aprisionado, terminou seus dias como um patriarca de honra, cercado de filhos, netos e bisnetos. Era o sinal da bênção de Deus sobre sua descendência.
O livro de Jazar registra que José mantinha uma relação próxima com as novas gerações, ensinando-lhes a lembrar-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, para que não se acomodassem na prosperidade do Egito. Ele lhes dizia: o Egito não é nossa morada eterna, nossa herança está em Canaã. José viveu 110 anos, idade considerada plena e honrosa entre os egípcios. Sua morte foi marcada por grande respeito, não apenas por sua família, mas também por todo o Egito, que reconhecia nele a sabedoria e a lealdade que haviam salvado a nação da fome. Diferente de outros homens poderosos do Egito, José não pediu para ser enterrado em pirâmides ou templos. Seu coração estava ligado à promessa. Por isso, antes de morrer, fez um juramento ao povo de Israel: Deus certamente vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Gênesis 50, 25. Esse pedido não era apenas um detalhe sentimental, mas um ato profético. José estava declarando que o Egito não seria o destino final do povo escolhido. Haveria um êxodo, uma libertação conduzida pela mão do Altíssimo. Os ossos de José foram embalsamados e guardados em um caixão no Egito, permanecendo como um lembrete constante. Cada geração, ao olhar para aquele caixão, recordava-se: Deus nos visitará. Nós não pertencemos ao Egito. Há uma terra prometida. Quando, séculos depois, Moisés liderou o êxodo, cumpriu-se o juramento. Ele levou consigo os ossos de José, selando a fé de um homem que confiou no Deus que cumpre suas promessas. Reflexão final: José como sombra do Messias. A vida de José é considerada uma figura profética de Cristo. José foi traído por seus irmãos, assim como Jesus foi rejeitado por seu próprio povo. José foi vendido por moedas de prata, tal como Cristo por Judas. José foi humilhado e injustiçado, mas exaltado à direita do faraó. Jesus foi humilhado até a morte, mas exaltado à destra do Pai. José salvou o mundo físico da fome. Jesus salva o mundo espiritual da morte eterna. Assim, a história de José não termina em um caixão no Egito, mas em um prenúncio do Salvador que viria. E aqui está a mensagem para você que escuta esta história. A mesma providência de Deus que transformou o mal em bem na vida de José, também age em Jesus Cristo para transformar sua vida hoje. Ele pode perdoar seus pecados, restaurar sua história e dar-lhe uma eternidade com Deus. Se até agora você tem vivido longe de Cristo, este é o momento de decidir. Arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus e permita que Ele seja o Senhor da sua jornada. Assim como José trouxe vida ao mundo físico, Jesus é o pão da vida, e quem nele crê jamais terá fome espiritual. A salvação já foi providenciada pelo Messias. O reino eterno está aberto para aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador. Hoje você pode tomar a decisão mais importante da sua vida, entregar o seu coração a Jesus. Ele é o Filho do Homem que voltará em glória. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou por você. Ele é o Rei eterno que oferece perdão, paz e vida abundante. Se você deseja receber a salvação e viver sob o reino de Deus, ore assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Creio que tu és o Filho de Deus, o Messias prometido, que morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. Hoje entrego meu coração a ti e confesso que és meu Senhor e Salvador. Guia meus passos e fortalece minha fé, para que eu permaneça firme até o fim. Amém.